Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de clima e tempo. Vamos entender o que vem por aí depois de um final de semana bastante gelado, principalmente no sul do Brasil. O que a gente tem pela frente, a gente vai entender um pouquinho dessa semana, um pouquinho do próprio mês de julho que está começando agora, e quem nos ajuda nesse entendimento é a Bárbara Centelhas, lá da Agrimet. Está aqui com a gente já a Bárbara. Seja bem-vinda, Bárbara, mais uma vez. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais do que vai acontecer com o clima e tempo. Finalzinho de semana gelado, principalmente lá no sul do Brasil, mas me parece que esse frio está indo embora já, Bárbara? Foi rápido assim? Oi, Alexander. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Sim, a gente teve esse frio, né, que veio na sequência da segunda frente fria da semana passada, então nós tivemos aí no dia 27 o início que durou muito rápido, né, essa frente, veio dia 27, 28 e depois ela se dissipou e como de praxe a gente tem essa onda pós-frontal atuando, né? Então a gente teve esse frio e no Rio Grande do Sul, que já é uma época fria, né, no sul do país como um todo, já derrubou mais ainda essas temperaturas. A gente teve ocorrência de geadas, né? Algumas regiões podem até ter registrado temperaturas negativas. Então foi um frio intenso, mas assim como a frente foi rápida, ela tende a passar de forma rápida e a gente tem essas temperaturas aí melhorando essa semana. Mas a gente entra no detalhe agora com os mapas, mas antes da gente falar da previsão do tempo, Alexander, eu queria sugerir da gente falar um pouquinho sobre como que está a condição atual, o que que a gente tem de projeção climática, né? Tá, como a gente está no começo do mês, hoje é dia 1º de julho, né? A gente trazer o que que o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, está apontando para nós aí em termos de chuva e temperatura agora no mês de julho, tá? Vamos ver então. Perfeito. Então, antes da gente falar de julho, eu só queria trazer um retrospecto, né? Esse mapa aqui que vocês estão vendo é da plataforma Agrimax, aqui da Agrimet, onde a gente tem uma análise do balanço hídrico expresso em armazenamento relativo de água no solo. Então, aqui eu estou admitindo uma capacidade, né, de armazenamento de água, e a gente está vendo que quanto mais vermelho o mapa fica, ele está dizendo que de tudo que esse solo consegue armazenar, tem pouquíssima, tem uma porcentagem muito pequena de água disponível para as culturas se desenvolverem, né? Então a gente vê de forma muito clara o que nós estamos conversando há um tempo já, né? Que as chuvas elas estão se concentrando nessa época do ano como esperado, nas extremidades, tanto no extremo sul, onde a gente vê que o armazenamento está muito próximo a 100%, né? Ele está acima de 80%. Se a gente olhar aqui a faixa leste, né, do Nordeste, principalmente o litoral, aqui a costa leste, a gente tem uma época chuvosa e os níveis estão muito bons. E o extremo norte, como a gente sempre traz também, que aí tem o exercício atuando e bastante chuva. E a região central, cada vez mais com condições desfavoráveis, ou seja, o déficit hídrico ele vem se intensificando e os próximos meses, né, não só julho, mas agosto, setembro, é sempre o auge desse déficit hídrico. O que realmente importa para a gente é por quanto tempo ele se estabelece, né? A gente já vê que desde maio a gente já tem uma condição de seca um pouco mais acentuada, né? A gente tem visto isso acontecer, então as condições de armazenamento elas continuam bem baixas, né? A gente tem algumas regiões aqui no Paraná, estado de São Paulo, que podem ter armazenamentos um pouco mais elevados, mas a tendência aí, né, é a gente estar nessa condição e agora falando da projeção, é E assim, permanecer nessa só, ô condição Bárbara, de só para déficit. destacar, essa Oi. condição aí, ela ajuda na promoção de queimadas, principalmente, e ajuda Sim. também ajuda, né? Ajudar é Ajuda relativo. atrapalhando. É, exatamente. Na captação de água para as hidrelétricas, né? Tanto que tem anúncio aí de Exato. aumento de conta de energia aí para chegar justamente por conta do acionamento das usinas termoelétricas aí, para compensar um Exato. pouco do déficit de água que está acontecendo nas hidrelétricas. Enfim, É. são condições que vão continuar, Bárbara? Vão continuar e até trazendo um ponto que você trouxe, Alexander, é isso, né? Essa condição atual, ela não é de agora só para agora, ela vem sendo construída, né? Que é o balanço hídrico climatológico sequencial. Então a gente faz uma sequência das condições climáticas e vai acumulando, ou acumulando déficit ou excedentes hídricos, né? Então se a gente vem num período mais longo de déficit hídrico,
o solo fica mais seco, o ambiente, né, tá mais seco, a gente vê esses alertas também de umidade relativa do ar muito baixa, e aí todas essas condições, elas se agravam, né? Se a gente está numa condição onde julho começa a secar, a gente fica só julho, agosto e setembro em seca, talvez a gente não tenha tantas condições críticas, principalmente de disponibilidade de água, como você falou das hidrelétricas, se a gente tem uma condição que vem desde maio, né? Então, o período de duração desse dash, quando ele começa, quando ele termina, ele é muito importante, não só para a agricultura. E como você falou, né, os focos de incêndio, eles estão cada vez maiores, a gente está vendo o que está acontecendo ali no Pantanal, né, que é uma região que sofre muito todo ano, é muito crítico. Então, de fato, não é só em termos de, tem água para a cultura se desenvolver, que já é uma condição crítica, mas tem toda outras condições ambientais que são afetadas por essa falta de chuva, É isso tá? mesmo. Muito bem. E Bom, então julho, como é que vai vamos ser, Bárbara? Vamos falar de julho. Então, julho a gente vê, né, trazendo aqui o prognóstico rodado agora em junho para validar, válido aqui para o mês de julho do Instituto Nacional de Meteorologia. Lembrando, né, que esse mapa aqui, ele mostra em termos de anomalia, ou seja, o que que é esperado, né, de chuva para essa época do ano e o que está climatologicamente o que está sendo previsto. A previsão, eles fazem uma comparação, se está acima da média, né, do que é esperado, então representado em azul, que a gente chama de anomalia positiva, e se está abaixo, representado aqui nesse tom de amarelo, alaranjado, representando anomalia negativa. Então, o que a gente consegue ver é que para grande parte do país, né, principalmente a região central, a gente tem um cenário que eles chamam de normalidade, que a gente pode ter até uma variação da chuva de 10 a menos 10 milímetros, mas isso representa que as chuvas vão ficar dentro do esperado, lembrando, né, de novo batendo nessa tecla, que para essa época do ano o esperado já é não chover, principalmente o mês de julho, né? O mês de julho é um dos meses que acumula menor volume na região central do país. A gente tem algumas regiões, até, por exemplo, aqui o Mato Grosso do Sul, né? Essa parte mais norte, o sul do Mato Grosso do Sul, o Paraná, região central de São Paulo, a região aqui da Alta Mogiana, próximo ao Triângulo Mineiro, ficando com probabilidades até de chover levemente abaixo do normal, ou seja, já chove pouco, pode não chover nada, né? Então é isso que ele está indicando para a gente. A gente tem algumas regiões que podem ficar acima do normal, como é que é a faixa leste, né, de Santa Catarina, o sul, né, do estado de São Paulo, pode ter aqui bem próximo ao litoral. Sul pode ter chuvas acima do normal, então tem uma chuvinha um pouco mais significativa. O Rio Grande do Sul, as projeções é essa oscilação de chuvas abaixo e dentro da normalidade. Lembrando que aqui já é uma região que os volumes de chuvas esperados já são maiores, né? Diferente, o padrão climático já é diferente do Sudeste, então tem bastante chuva toda a época do ano. Então, esse cenário de chuvas dentro da normalidade, até abaixo do normal, dependendo da situação, né? Pode ser positivo, que significa que essas chuvas deem uma cessada e a cultura consiga se desenvolver, os manejos também, né, consigam ocorrer, que essa é a grande dificuldade quando a gente tem muito excedente hídrico, tá? É, Um outro destaque para julho seria aqui também na faixa leste, né? A gente tem, como a gente viu ali no balanço hídrico, tá favorável, é uma época chuvosa nessa porção leste aqui do Nordeste, e a projeção, principalmente esses estados aqui que estão em amarelo, né, e laranja, de chuvas abaixo do normal, até um pouco mais intensas. Então, fica esse alerta também para essa região. E o extremo norte, né, que são os estados aqui, extremo norte do Pará, Amapá e Roraima, que a gente já vê que tem uma condição aí de chuvas acima do normal, tá? muito bem. É isso em termos de projeção. Ou seja, uma condição de, enfim, dentro da normalidade, só que a normalidade é de seca, né? De baixo, Exato. baixo índice pluviométrico aí, o que É, garante aí a continuidade dessa condição que a gente está vendo hoje, certo, Bárbara? exato, exatamente. Muito bom. Vamos para o próximo? Vamos falar agora de previsão a curto prazo, né? Porque ali a gente está olhando a longo prazo, o mês todo, a gente sabe que a assertividade dessas projeções ela é menor, conforme a gente vai indo cada vez mais distante aí da data atual, né? Então aqui eu trouxe para a gente falar um pouquinho, isso aqui vocês já estão acostumados, que é o prognóstico a previsão, desculpa, do modelo Cosmo, né? Do Instituto Nacional de Meteorologia também. Aqui o que eu trouxe? Eu já trouxe o acumulado dos próximos 7 dias. Então, ele está acumulando a chuva do dia 1º, agora, de hoje, até o dia 8. Se eu não me engano, é segunda-feira que vem já, né? Então, a gente tem aí certinho essa previsão já acumulada. Então, não é dia a dia, mas sim o quanto
pode chover nesses 7 dias, então a nível Brasil. Então, se a gente for olhar, né, a gente tem a região central praticamente sem previsão de chuvas nesses 7 dias, né? A gente tem alguma chuva aqui no estado de São Paulo, sul de Minas, né? Que pode trazer volumes aí na casa até de 10 milímetros, 20 milímetros, um pouquinho mais intenso, né? Apesar ainda de um volume baixo. A faixa litorânea aqui, vindo do litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo, começando na Bahia, se estendendo a todo o Nordeste, pode ter volumes de chuva, apesar de serem volumes baixos também, chegando no máximo 20 milímetros por enquanto, é o que tudo indica, né? E a gente tem mais uma frente começando a atuar ali no Rio Grande do Sul. Ela começa mais no final da semana, por isso que a gente não está vendo volume de chuvas muito elevado. Você vê que ela se desprende aqui, essa frente, né? E ela está caminhando. Ela começa aqui a partir de quinta, sexta-feira, aqui na região mais central, e começa a avançar conforme a gente avança para sábado, domingo, segunda. Nós vemos aí que não são volumes tão elevados, né? Ainda não geram alerta, a não ser aqui para o extremo nordeste do Rio Grande do Sul, pegando divisa aqui com Santa Catarina, que pode ter volumes na casa de 70 a 100 milímetros, tá? Mas, de forma geral, essa chuva oscila aí de 30 a 40, 30 a 50 milímetros, onde a gente está vendo essas áreas em verde, tá? Isso mais para o final da semana, a partir de quinta-feira, então a gente pode ter essas chuvas. Até lá, o tempo tende a ficar estável, sem chuvas nem pontuais aí ao longo da semana até quinta, sexta-feira. E de novo, né, aqui o extremo norte, que a gente tem falado, né, que tem bastante chuva prevista, porque a Zecite, ela não some, mas ela se desloca, então ela se deslocou mais para cima, e aí as chuvas, né, que são favorecidas, elas ficam mais no extremo norte. Então nós vemos aí que Pará, Maranhão, Piauí já não tem os volumes de chuva que vinham acontecendo, né, ao longo dos últimos meses, das últimas semanas. A gente já começa a ver principalmente Piauí e Maranhão, volumes muito baixos. O norte do Pará ainda pode ser beneficiado com chuvas de 10 a 20 milímetros, mas ainda assim, né, uma condição bem menos intensa. E a gente estava discutindo também aqui antes de começar, né, essa região do extremo norte que tem recebido chuvas recorrentes pode ser desfavorecida pelo excesso de chuva, né? Você fala, o Alexander comentou comigo que a gente tem soja ali em desenvolvimento, né? Ali em Mas esse Roraima, né? excesso de chuva pode prejudicar as operações de campo, apesar de ser bom para a soja se desenvolver, né? Ali em Roraima, o pessoal, a safra de soja está se desenvolvendo agora lá. Daqui a pouco, em É, agosto, final de julho, começo de agosto, começa aí a colheita deles lá. exato. E a Portanto, gente sabe que essas altas umidades também favorecem doenças, né? Favorecem algumas pragas, então o alerta fica aí para o manejo. A gente vai ter, tem água, graças a Deus, né? Tem água disponível, mas o manejo ele precisa ser intensificado e muito, muito atento. muito bem. Bárbara, temos perguntas sobre laninha. O Fábio Azevedo quer saber quando Verdade. começará a laninha. Será uma laninha de forte intensidade? Afinal de contas, Bárbara, essa laninha desencanta ou não? Vamos ver aqui se a gente tem alguma atualização. A atualização de julho, infelizmente, ela só atualiza a partir da segunda quinta-feira do mês aqui no IRI, né? Mas a gente já consegue ver aqui mais ou menos o modelo, aqui é o modelo que eles rodaram no meio do mês de junho. Então, ao que tudo indica, né, a gente pode ter um julho ainda neutro, tá? Tive algumas mudanças de padrão aqui, né? Pelo menos, não sei se está dando para ver bem. Tá dando para ver, tá dando Antes a sim. gente tinha já uma laninha a partir de agosto, né? Olha, Nos só últimos meses, explicando, então, só explicando para o pessoal, verdade. o cinza a barrinha cinza é neutralidade, a barrinha azul é laninha e a barrinha vermelha é eoninho, certo? Isso, e aqui é a probabilidade, com base nos modelos, eles fazem uma média e eles colocam qual que é a probabilidade de ocorrência de cada fenômeno, tá? Muito bem. Então a gente vê que a probabilidade aqui de julho fica a 80% de chance de prevalecer uma Neutralidade. condição de neutralidade, tá? A gente A viu, gente vê que a a laninha gente viu corre. isso no próprio mapa do INMET ali, né, Bárbara? Condições sem grandes diferenças ali, principalmente na faixa central do país, né? Sim, é que a neutralidade aqui ela é um pouco diferente. Ela não quer dizer que a neutralidade ela é em relação ao clima, mas sim em relação à laninha. A gente pode ter outras variações, né, que trazem anomalias positivas, negativas, que não são relacionadas à laninha. Tem até uma certa relação, mas não é Direta. tão significativa, tão direta assim, Tá. tá?
Bom, e Então, daí mas a em gente vai agosto prevalecer. ainda Agosto prevalece neutralidade. ainda prevalece neutralidade, uma probabilidade acima de 60%, mas a gente já vê que essa laninha começa a ganhar força. Mas o que a gente tem observado é que está adiando o início dessa laninha, Sim. né? Há uns meses atrás a gente já estava falando de uma laninha entre julho e agosto, e agora os modelos apontam para agosto, setembro ainda prevalecer, ainda que está meio, como dizem aí, meio pau a pau, né? 50-50 praticamente entre laninha e neutralidade, mas prevalece aqui a neutralidade, por enquanto, fazendo essa transição apenas em outubro. Aqui, claro, gente, é um modelo, a gente precisa esperar a atualização, consultar outras fontes também, né? São projeções, mas é o que tudo indica é isso, que a gente está vendo o atraso dessa laninha, muito provavelmente a gente vai ficar nessa condição de neutralidade um pouco mais do que esperado, ou seja, esse resfriamento acelerado talvez tenha perdido um pouco de força, tá? Mas isso não quer dizer que nós não vamos entrar, porque a gente tem visto, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui de forma rápida, que não era esse aqui, deixa eu tentar o outro, que a gente tem visto, essa aqui, que o oceano ele está realmente resfriando. Se a gente pegar a atualização aqui do dia 29 de julho, né, aqui na posição 3,4, a gente vê que já está começando a ter alguns indícios de resfriamento. A posição 3,4 ainda não está muito fria, né? Ela está mais fria do que anteriormente, que é essa condição de neutralidade, que agora está se aproximando e predominando, mas a gente vê que toda a costa aqui, né, da América do Sul, ela está com uma condição de temperaturas abaixo do normal, aqui da temperatura da superfície do mar, e que aos poucos está caminhando aqui para a posição 3,4, que é onde se mede, né, o indicador do El Niño ou da Laninha. Então, talvez isso atrase um pouco, mas a tendência ainda é de que a Laninha se estabeleça. A gente ainda não sabe dizer em qual intensidade, acho que isso tem a ver com a pergunta, né, que foi feita. A gente não sabe dizer a intensidade, se nós olharmos os modelos, deixa eu tentar encontrá-los aqui. Ao que tudo indica, essa daqui. Vamos lá. Tá. Desculpa, gente. Eu abri aqui no ao vivo, né? Sempre dá um. Aqui, tirar um pouco o zoom. Então, ao que tudo indica, se a gente pegar aqui só o consolidado dos modelos, então aqui na lateral a gente vê todos os modelos que são utilizados e aqui a média deles, tá? Então a gente vê que a tendência, por enquanto, é a gente atingir o menor valor, né, de anomalia da temperatura da superfície do mar nessa laninha em janeiro, -1 grau, e depois a Volta a tendência é voltar a subir de novo. aquecer. Essa tendência, a gente não pode confirmar se isso de fato vai acontecer, porque está muito longe. Mas, por enquanto, com as informações que nós temos, a gente não vê uma laninha muito severa em termos de anomalia, tá? Ele indica uma laninha muito próxima até a normalidade, de fraca a moderada, tá? Para Então, ser uma laninha mais intensa, precisa o quê? Uns 2, 3 graus negativos aí no não, acho que 1,5, 2, acho que já abaixo dá. de 2 já Ah, é considerado uma laninha muito ah, forte, é. tá? Mas se a gente estivesse falando aqui de 1,5 graus, né, 1,8, aí a Tava gente tem mais um pouco mais perto, de né? intensidade. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado porque nem sempre esses valores representam um grau de impacto, né? Beleza, uma laninha mais forte, ela pode ter impactos mais fortes, mas dependendo de outros fenômenos climáticos que estejam atuando, pode acentuar ou atenuar esses efeitos. Então, ela pode até ter uma anomalia mais intensa ou mais fraca, mas a gente tem uma outra condição que inibe a chuva, por exemplo, pode causar efeitos que aconteceriam numa laninha severa. Né? Então, a complexidade dos fenômenos climáticos vai muito além só da laninha. Né? Então, a gente tem que estar sempre atento e monitorando muitas informações, olhando a previsão do tempo, né? Não só apostar ali que a laninha vai chover mais, vai chover menos, porque nem sempre essa intensidade da classificação é a mesma intensidade do impacto, tá? Muito bem. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. O Antônio Fernando está mandando um bom dia aqui para gente, lá direto do Paraná. Obrigado, Antônio. Rodrigo Carvalho, bom dia. Quando volta a chover em Brumado, sudoeste da Bahia? Tá todo mundo esperando chuva, Ah, mas tá difícil, né, Bárbara? E pelo jeito vai continuar, é, né? Brumado está sempre no nosso radar aqui, Sempre, né? sempre. Vamos colocar aqui. A gente não tem previsões, ó, lembrando, né, que aqui a gente está comparando vários modelos, né? Então, o GFS é o americano, o SMWF é o europeu,
o Icon é um alemão, e o Meteor Blue, ele é um suíço, se eu não me engano. E a gente sempre olha essa última linha aqui, que é a linha da chuva, tá? Então a gente vê, começando agora na própria segunda-feira e vai avançando, alguns modelos vão até quarta-feira, dia 10, então quarta-feira da semana que vem, tá? Então a gente vê que não tem nem tanto o modelo GFS quanto esse MWF, que é o que eu mais gosto de usar, a gente não vê chuvas significativas. Pode ter alguma chuva na quarta-feira, mas se a gente for olhar aqui, né, 0,6, 0,4, 0,9, não passa dos 3 milímetros de chuva na quarta-feira. E aí, até quarta-feira que vem, a gente não tem nenhum indício de chuva. A gente não tem previsões estendidas, né? E é o que tudo indica, se a gente for olhar aqui, a projeção realmente é ter chuvas dentro da normalidade. E isso, predominantemente, é chuvas abaixo do normal por enquanto, tá? Muito bem, Pouca chuva, na verdade. muito bom. Tem a Cláudia Regina. Devido à Laninha, de novo Laninha, a chuva retornará mais cedo ao Mato Piba? Será que teremos uma estação chuvosa? Primeiro a gente precisa confirmar, né, Bárbara, É, como que vai ser esse Laninha, se vai ser qual a intensidade deles, enfim. Por é. enquanto, E eu como a acho que tem um Bárbara... detalhe. Pode falar, Bárbara. Alexandre, que como ela vai retomar, a gente vê que teve um atraso, né, no início dessa laninha, que ela vai se iniciar ali mais ou menos em setembro, a gente não tem já o efeito dela tão rápido assim, né, tão bate-pronto. A atmosfera ela vai se adequando a essas alterações da temperatura. Então, muito provavelmente, se ela se inicia em setembro, como mostra os dados mais recentes, né, isso pode mudar na nova atualização, não vai ser logo em setembro que ela vai começar a atuar. Então, a gente pode ter, talvez, um menor risco de veranico, outras condições, mas o que faz voltar a chover em algumas regiões, né, nessa época do ano, com uma laninha que ainda não vai estar tão ativa, talvez se a gente já viesse de um ano de laninha, continuasse uma laninha, poderia sim, de fato, antecipar o início das chuvas na região do Mato Piba. Mas como ela vai começar a se iniciar nessa época, que é a época que retoma as chuvas, muito pouco vai ser a influência dela nessa retomada, tá? A gente vai ter que ficar muito mais atento a outras movimentações que façam com que as chuvas retomem, né? O corredor de umidade, como está a temperatura do Atlântico Sul, mais do que a própria laninha. Muito bem. O Antônio Fernando está comentando aqui que já não tem mais pastagem de boa qualidade, está muito seco. Ele é lá do Paraná, portanto, o próprio Paraná também já sentindo aí efeito da estiagem nas condições das pastagens por lá. Obrigado, Antônio, pela É. participação. Antônio, está fazendo um comentário, né? Eu acho que o Paraná é uma das regiões que tem sofrido bastante, porque assim como os outros estados, né, do sul, não tem um período seco muito bem definido, né? Então, teoricamente, chove bem no ano todo. Só que o bloqueio que está atuando no Sudeste tem atuado de forma intensa no Paraná, e essas frentes que estão ocorrendo recorrentemente no sul, né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, poucas conseguem avançar. Se avançam, né, avança ao sul do estado, a região central, mas principalmente norte, noroeste do Paraná tem sofrido muito e as chuvas estão bem abaixo do normal mesmo. Muito bem. Muito bom. Bárbara, muito obrigado aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente, Imagina. trazendo as informações de clima e tempo. Pessoal que está no chat do YouTube, meu muito obrigado também pela participação e pela audiência. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição aí no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube e também não deixem de dar o like, o joinha pra gente e acionar o sininho aí para que a gente possa, para que você possa ser lembrado sempre que tiver alguma informação sendo levada ao ar no Notícias Agrícolas. Combinado? Mais uma vez, Bárbara, obrigado, volte sempre e a gente vai Obrigada, Alexander. Boa semana. para nós todos. E a gente vai ficando por aqui de olho, obviamente, no clima e no tempo. Volta das chuvas só lá para o final de semana e essa condição mais fria tende a diminuir, tende a passar até amanhã. Esse frio já foi embora e a condição de geadas também sai do alerta e sai dos mapas. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem Mercado do Boi, continue com a gente. Notícias agrícolas, informação agro relevante conectada.